Boa tarde. Sejam bem-vindos, queridos. Estamos na nossa segunda edição do nosso Overflowcast. Nosso Overflow tem como título principal transbordar, entregar. E o Overflow ele tem isso, né? Ele vem com essa proposta que é justamente fazer isso com você. Que é fazer com que você já avance de forma rápida sem sentir tanta dor. A dor a gente sente, não tem jeito. Mas sentir menos se for possível. Então o nosso transbordo é justamente para isso, para te ajudar a você transbordar e a passar essa nova fase da sua vida. Vamos falar um pouco então sobre um pouco das estações em que você está vivendo. Você tem que saber a estação em que você está, a estação que você pretende chegar, porque tudo é cíclico. E outra coisa, a estação onde você está não determina a estação onde você vai ficar. O momento presente que você vive hoje talvez não seja o determinante para que você possa regredir, mas ao contrário, para que você possa progredir, para poder avançar. E outras coisas, a gente vai falar um pouco sobre as questões de quem nós éramos, quem nós somos, e também em relação à produção de riqueza. Eu estava falando aqui em off, e a melhor parte sempre é o off, que eu tenho um amigo aqui que é de infância, que hoje frequenta o nosso condomínio, o pai dele mora aqui, e ele sempre, quando eu encontro ele lá embaixo, ele conversa comigo assim, de forma assim, descompensada. Porque ele tenta a todo instante, de forma sutil, perguntar algo do tipo assim, cara, como tu parou aqui? Como assim? Você pode parar? Como tu chegou a esse ponto? Porque não é possível, tipo assim, ele é a mesma pessoa que eu conheci há 20 anos atrás. Mesmo, exatamente, só tá mais velho, obviamente. Mas ele é inconformado porque eu passei de fases. Eu sabia a fase em que eu estava, abri mão das fases que estavam me apresentando para me apresentar para Deus. Então, eu mudei de fase, mas quando eu vi, eu já estava num processo evolutivo em relação a isso. E isso gera um desconforto nas pessoas que estão estagnadas. Né? E outra coisa, na Bíblia tem muito sobre isso, né? Quer falar um pouco sobre isso? Não, o que eu queria falar sobre isso é que o que você está dizendo é o seguinte, a gente vai encontrar pessoas que vão desacreditar a gente. Né? O que é isso aí, gente? É uma música do Alt. A gente vai encontrar pessoas que vão desacreditar na gente. E mais, existem as pessoas, como você mesmo disse, que decidiram estar estagnadas na vida e elas não vão acreditar na fase que você está, na fase que você decidiu e na fase que você rompeu. Então, assim, por uma decisão dela, o que ela vai fazer, muitas das vezes? Se desacreditar em você, né? E vai te puxar para trás. Ela vai querer lembrar a você quem você era. Ou seja, passaram quantos anos? 15, 20 anos? 13 a 15 anos. Então, ou seja, você não poderia mudar? Poxa, não direito, não você, a expectativa que a gente gera. Você tem que ser a mesma pessoa naquela época. Mas não é? Porque, na verdade, quando você está numa fase, você, por exemplo, eu era um jovem, um adulto jovem, eu me converti com 23 anos, e eu era um camarada assim, digamos assim, do meio onde eu vivi, um cara mais simples de todos. E obviamente, eu não almejava grandes coisas, mas eu era mais simples. Então, tentaram me colocar nesse modelo, nesse template. Bom, eu estou nesse nível, o Rafael vai ficar nesse nível. E nesse nível ele está, e nesse nível ele vai ficar. Ele não vai romper, né? Ponto final. Então, ficam tentando especular o que eu faço. Na verdade, a gente faz tanta coisa hoje em dia que não dá para definir. Dá para definir quem eu sou. Eu sou servo de Deus. Definir quem eu sou, quem eu sou não é definido pelo que eu faço. O que eu estou fazendo hoje não define meu caráter, apenas define minha fase atual. Eu sei que eu sou servo de Deus. O que eu faço? É tanta coisa que talvez 20 programas não dariam para mensurar. Né? A gente faz tanta coisa por dia. Né? Uma das coisas que a gente faz é fazer uma entrega, inclusive, sobre isso aqui. Para quê? Para que você também se reencontre, para que você também esteja grato no momento em que você está, mas que você também gere uma insatisfação. Insatisfação é diferente de ingratidão, tá? Insatisfação para que você possa gerar um crescimento. Gratidão e insatisfação para que você cresça. Guarda isso. O que acontece é que as pessoas elas criam nessa formação mental, né? Que no momento em que elas conheceram você ou a gente, enfim, naquele momento, então ela cria aquela formação mental e ela acredita que isso não pode ser rompido em algum momento, né? Aquilo ali ficou estagnado. E aí isso a gente leva também até mesmo para os nossos parentes, né? Para as pessoas do nosso convívio. Por que geralmente, na maioria das vezes, essas pessoas não honram, né, a gente? Porque elas viram a gente desde a infância. Elas viram quem foram a gente.
E aí, por que essas pessoas não honram a gente? Porque elas mesmas não acreditam que a gente pode mudar. Elas não conseguem acompanhar para onde a gente está indo. Alguma coisa de errado tem que estar, né? Elas só conseguem ver aquilo que aconteceu, mas para onde a gente está indo, elas não conseguem observar, elas não conseguem ver. E, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, as pessoas que pensam dessa forma, que estão nessa fase da nossa vida, é justamente esse tipo de pessoa que a gente tem que romper. Porque não tem como a gente passar para uma nova fase de vida com essas pessoas que tentam o tempo todo nos remeter ao passado, porque, cara, eu não quero ficar no passado. Eu quero ir adiante, eu quero ir além. Eu quero ir onde Deus falou que eu posso ir. Eu quero ir romper barreiras da minha missão aqui na Terra que Deus falou que eu posso ir. Eu não quero ficar onde as pessoas acham que eu tenho que ficar porque elas têm essa visão mental que eu estou naquele momento. Eu posso estar no momento, no pensamento delas, mas no meu não. É por isso que a gente tem que entender essas fases e romper, de fato, sobre as pessoas com quem está com a gente. E quem vai para uma nova fase e para quem fica. Por exemplo, vamos pontuar assim. Eu entendo e não culpo. Por quê? Quando você começa a falar uma língua diferente, uma visão ampla, as pessoas não vão entender. Aquelas pessoas daquela época te prepararam para te lançar. Por exemplo, o seio da família te prepara para te lançar. E talvez a linguagem que você vai começar a se comunicar não vai ser a mesma linguagem que eles vão entender. Agora, entenda uma coisa, eu não estou falando com um sistema de valores, nem com um sistema de princípios. Estes são eternos, esses são imutáveis, esses são inegociáveis. O que não dá para chegar numa reunião de família, onde tem muita gente que tem o seu trabalho habitual, e eu conversar sobre uma série de coisas. Por exemplo, eu estava visitando minha mãe, eu falei isso com você. E eu estava falando sobre renda passiva. Realmente renda passiva. Rafa, o que é renda passiva? E foi uma coisa tão básica, do básico, eu falei com muita naturalidade. Mas a linguagem que eu adoto hoje com naturalidade não é a mesma linguagem que eu vou conseguir me comunicar lá. Agora, eu vou desprezar? Não. Eu vou menosprezar? Não. Eu vou tentar convencer que eles falem a minha língua? Não. De maneira nenhuma. Eu vou me situar naquele momento. Aquele momento é um momento importante para mim, porque eu amo estar no meio dos meus parentes, amo estar, entendeu bem? Mas ali é um pontual isolado, entendeu? Então, não culpe as pessoas por não entenderem a sua cosmovisão. Ela mudou. Se ela mudou, graças a Deus. Agora, elas vão tentar te puxar para baixo sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque eles não vão entender o que você está fazendo. Mas não vão entender mesmo. E vão entender que tem algo de errado. 3 fases. Uma vez eu fiz um reel sobre isso aí, quando estava voltando da academia. É engraçado, né? Primeiro vão tentar te convencer que você está fazendo errado. Segundo, vão te ridicularizar. Porque realmente, quem começa a empreender e mudar de vida se expõe ao ridículo, se expõe à falha. Eu tenho um amigo que se expôs à política, se expôs ao ridículo, para muitas pessoas. Sim. E ele fala claramente, eu não tenho compromisso com o erro. E só esperam que... E, na verdade, as pessoas só estão esperando para ver se vai dar errado. E a terceira fase, a expectativa da queda. Todo mundo, por mais que te ame, estão esperando que você caia só para falar o seguinte, cara, não falei? Eu tinha razão. E aí você continua dando certo, aí você dá certo por 5 anos, 6 anos, e tu não pode crescer e falar assim, não, mas vai dar errado. É o resultado. Tem que dar errado. Não, é uma dica, pare de tentar convencer as pessoas de que o que você está fazendo é certo. Você tem compromisso com a verdade, você tem um conjunto de valores e princípios éticos e morais, cai para dentro, voa, meu filho. E como é que você muda isso? Resultado. Por que estamos aqui? Resultado. Nós apresentamos resultados. Quando a gente fala aqui, a gente não fala apenas de tratar as pessoas com quem a gente já tratou, dos lutadores do UFC, da liderança dos homens, dos livros que a gente escreveu. Não, eu estou falando nós estamos falando de fatos que aplicamos na nossa vida e que produziu resultado. Então, além de ciência, espiritualidade, teologia, estou falando de fato. E contra fatos... Não há argumento. Então, vou dar uma salva de palmas para isso. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos fazer alguns exemplos da Bíblia e depois vamos ponderar alguns exemplos práticos sobre estágios da vida de um casado solteiro, de um casado, estações da vida de finanças. Vamos? Né? Então vamos lá. Quer citar alguém da Bíblia? Quem sabe faz ao vivo, filho. Aqui não tem, aqui, ó. Não tem script não, tá? Eu estou navegando aqui nos meus e-mails. A gente sempre vai encontrar pessoas resistentes, né, na nossa vida, e na Bíblia também não foi diferente. De maneira, né? A gente vê Paulo, a gente vê Jesus,
Paulo, né, o Saulo que virou Paulo, e ele fazia o quê, né? Saulo fazia o quê? Ele perseguia. Desde o momento que ele virou Paulo, todo mundo começou a falar, mas você, quem é você? Não era você que perseguia? Ou seja, a gente sempre vai encontrar pessoas resistentes na nossa vida que vão ficar ali resistindo e saber, realmente essa pessoa vai adiante? É essa pessoa? Mas por quê? Como assim? Sabe? Você rompeu, você não pode. E sempre vai tentar te puxar. Assim, da mesma forma foi o que aconteceu com Jesus, né? Jesus na própria sinagoga ali dele, ali onde ele estava falando, e as pessoas ouvindo ele, falando com ele, e ele falando sabiamente. Mas, as pessoas eram do convívio dele, eram os parentes, eram pessoas que conheceram desde a infância. Daqui a pouco começa a olhar Jesus falando tão perfeitamente, tão sabiamente, falando assim, quem é você que tá falando aí? O carpinteiro? Não pode. Como assim? Como assim? Pode vir alguma coisa de Nazaré boa. Tá de eu ia falar, tá de sacanagem. Tá de brincadeira, mas tudo bem que seja, né? Pode vir alguma coisa que preste daquele lugar, gente. Da onde eu vim, pode vir alguma coisa que preste? Isso é bom pra gente tomar muito cuidado na nossa vida, porque senão, o que acontece? É por isso que o treino da mente era importante. Porque senão a gente se prende a esse tipo de pessoas que às vezes nem fazem por mal, sabe? Foi aquilo que você falou. Às vezes a gente se prende a esse tipo de pessoas, a gente se prende a esse tipo de opiniões e a gente acaba não avançando mesmo. A gente acaba não passando de fase mesmo. Porque a gente acredita nessa mentira. Exatamente. Você lembra daquele seriado infantil que tinha a Família Dinossauro? Tinha lá uma fila de jovens adultos. Será que as pessoas já viram? Procura depois no YouTube. Aí era uma fila que o cara olhava pra pessoa. Esse não é da minha época, não. Eu me lembro de uma série, enfim. Aí o cara olhava assim, dava uma carimbada. Você vai ser isso. Tum. Cara, mas eu não quero ser isso. A história rodava sobre isso. Mas eu não quero só que você defina pra minha vida. Ou seja, existe um modelo em que as pessoas querem que você seja o que elas veem que você é capaz de ser. Não, você tem cara, você tem historial, você tem um temperamento de médico, de advogado, você não serve pra nada. Né? Você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Gente, olha só. Quem define o que você vai fazer, em primeiro lugar, não define quem você é. Quem você é pode definir o que você vai fazer por consequência do que você é. Entendeu? Por exemplo, o que eu sou. O que eu faço hoje, eu posso falar um monte de coisa. Mas o que eu sou? Eu sei quem eu sou e em quem tenho crido. Eu sou servo de Deus. Estou aqui com um propósito firme. E acredita, gente, se não fosse esse propósito, eu não estava aqui. Tem uma praia ali que eu estou doido para ir. E daqui a pouco eu vou estar lá. Com certeza. Mas o que eu faço é servir a Deus. E por consequência eu faço coisas como essa aqui, por exemplo. Não é não? É isso. Um exemplo. Depois você continua. A pessoa termina um relacionamento. A pessoa está sofrida, está vivenciando o luto. Mal começou o luto e a pessoa fala assim, de repente o problema é você. Não, porque a outra pessoa toda certinha, o toda certinha que definem quer dizer o seguinte, em português claro, toda bem resolvida financeiramente e você não fisgou. Para a mulher tem muito disso, né? Porque ensinam de forma errada. Então, ou seja, o problema pode ser você, mas só o Senhor Jesus sabe o quanto você sofreu. Só o Senhor sabe o quanto você investiu nesse negócio para que gerasse um casamento e não deu certo. Quantas pessoas eu tratei assim? Que a pessoa investiu e teve gente que saiu, foi para o exterior ser mulher de um homem casado e largou seu casamento. Entendeu? E a pessoa estava ali dedicada ao casamento, se esforçando para isso. Não, a falha tem que ser da outra pessoa. Existem alguns jargões que são muito criminosos, né? Ninguém erra sozinho. Que canalice falar isso. Não é possível. É possível, sim. Mas eu aprendi isso em curso de casados. Aprendeu errado. Porque erram sozinhos, sim. Pelo amor de Deus, a pessoa se dedica inteira, ganha o ônus da culpa. Que enterrar a pessoa, está sofrida, foi espancada, traída. Não, ninguém erra sozinho. Pô, tá brincando. Você pega uma pessoa adúltera, te traiu com 30, 40 pessoas. Aí quem imputar a culpa em quem? Não, ninguém é sozinho, né? Alguma coisa tua tem que ter. Alguma coisa você fez, não é possível. Então isso aí já aponta para as falhas do casamento, em que querem te botar um selo, ou seja, a culpa tem que ser sua, tá? Não tem saída, gente. Quando você sabe quem você é difícil disso acontecer. Agora, quando você ainda tem dúvida de quem você é, qualquer pessoa que definirem para mim me torna. Não é não? Verdade, com certeza. Quer a gente tem dúvida daquilo que a gente é, qualquer coisa que falam sobre a gente se torna.
né? A gente é aquela pessoa, a gente toma pra gente aquilo ali e acaba não mudando de fase, né? Então as fases são importantes e mais importante também é saber com quem a gente vai na fase, né? Uau. Na nova fase. Uau. Né? Então a gente tem que andar com pessoas com quem? Com quem a gente, que acreditam na gente. Porque, por exemplo, olha, a nossa fase quando a gente fez o overflow presencial, Primeira edição. a gente encontrou pessoas que não acreditavam. Muita gente. Entendeu? Muita gente. Por quê, gente? A gente encontra pessoas também que não acreditavam na gente. E aí, o que a gente faz com essas pessoas? Essas pessoas não conseguiram entender que nós mudamos de fase. Nós mudamos de fase. Isso não é crime, não. Isso é pecado, não. Entendeu? Então, assim, é só pra gente poder entender que se a gente for acreditar, entendeu? E não andar com pessoas que de fato acreditam na gente, acreditam que realmente as coisas mudem, as coisas, né, são rompidas, a gente vai continuar com pessoas realmente que não acreditam na gente, né? Que querem realmente trazer a gente para o nosso passado, trazer a gente lá para o final, voltar, resgatar aquilo tudo que não faz mais parte da gente, tá lá no passado. E se é para ficar no passado, meu querido, eu não quero ficar no meu passado, eu quero ficar no meu daqui para frente. Daqui para trás não me pertence mais, né? E aí, Vitor, como é que foi o Overflow presencial? Conta pra gente. Foi top? Foi ruim? Cara, eu acho que foi muito bom, porque assim, deu pra ver que impactou bastante as pessoas ficaram... Eu vi várias pessoas chorando em vários momentos ali, tópicos assim, principalmente na área emocional, tinha muita gente ferida. Então assim, você tá lá, obviamente a pessoa vai ficar contendo o choro porque não quer se expor tanto, né? Mas você via várias pessoas quando falava de família, quando falava de apoio da família, quando falava essas partes assim de a família apoiar, ou então a família puxar para trás, ou então a família participar. Várias pessoas eram tocadas em pequenos detalhes nisso, porque, como a gente falou, é muito importante quem você vai levar para esse seu caminho, junto do seu caminho. Isso, né? O que você falou é importante, porque foi justamente aquilo que eu falei, porque a família é algo que toca muito na gente. Quando a gente pensa assim, poxa, justamente quem eu queria que me apoiasse, justamente a pessoa que está ali, sabe, conhece, mas é justamente essa pessoa que conhece a sua vida, que conhece a sua história, que muitas das vezes você vai ter que cortar de fato o cordão umbilical, né, e falar assim, agora não é hora de eu voar. Agora eu preciso voar. Porque senão realmente a pessoa às vezes sem querer, sem mesmo não querer, né, às vezes a pessoa não quer, mas ela acaba te trazendo para trás. Com certeza. E teve muita gente assim, a gente só soube depois, porque a gente não fica olhando para trás. É um posicionamento nosso, uma clareza nossa de identidade. A gente sabe o que a gente está fazendo. A gente não está na expectativa da aceitação de homens. A gente está na expectativa de entregar aquilo que Deus nos chamou como propósito. E fugir da rota de Deus, isso sim me dá medo. Agora tem gente que tem medo de rejeição. Teve pessoas que não foram por isso. Mas eu entendo a situação das pessoas que são carentes de aceitação. E eu não tenho crise com isso. Agora, claro, né, as pessoas precisam se libertar. E o nosso movimento é libertador. Tá? Por que o nosso movimento é libertador? Porque para a liberdade que Cristo nos libertou. Então a gente não está ali para seguir uma mandada, a gente está ali para fazer um movimento em que as pessoas se sintam livres e façam o mesmo, tornem outras pessoas livres, e isso contamine de forma positiva para o crescimento. E eu passo algumas experiências que a gente viveu e alguns também de trato nas pessoas, né? E eu vou te falar, esse primeiro edição do Overflow foi assim, surpreendente, nos surpreendeu muito, teve muita cura, muita libertação, muito choro, muita entrega, muita doação. A gente só não teve mais vídeos falando, dando aquela prova, falando do nosso evento, porque não deu para captar todo mundo. Era todo mundo querendo falar. Todo mundo queria falar assim, cara, isso foi forte demais. Isso deixou a gente profundamente impactado, entendeu? Verdade, eu acho que como seria bom se a gente tivesse Overflow todo mês. Vamos promover isso. Fala aí, Vitor. Eu também acho que se gravasse tudo e exibisse tudo, ia estragar a surpresa, né? Não dá. Vou falar aqui alguns exemplos aqui, depois eu quero que vocês comentem aqui nesse vídeo. Comentem aqui, compartilhem esse vídeo, comece a seguir esse canal. A gente vai estar em todos os meios, em todas as plataformas de stream, né? E no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais e outras plataformas, que vocês vão ver a marca aqui. Compartilha com essas pessoas. Quero também que vocês enviem mensagens para nós com temas que a gente vai fazer aqui. Todo mês a gente vai ter um programa só de respostas às perguntas que vão nos enviar. A gente vai fazer uma coletânea e vai falar as perguntas
Se você quiser que a gente não fale o nome da pessoa que perguntou, só botar, não comente. Ó, aí a gente vai falar, teve um seguidor que fez a tal pergunta, teve um seguidor que fez uma tal pergunta. Eu vou dar aqui agora algumas dicas, depois você complementa algumas dicas, de saber em que fase você está e a fase desejada, ou seja, o que você precisa fazer para alcançar a fase. Vamos falar de 4 estações da vida? Primavera, verão, outono e inverno. Tem muitas pessoas que estão nos seus outonos da vida. Eu escrevi uma vez um artigo que viralizou na época que não tinha nem rede social tão profunda assim, né? Grandes players do mundo gospel compartilhou, falou de poesia e tudo mais, mas aquilo eu estava tão... Eu era seminarista, estava assim, tão profundo, não que eu não esteja naquele momento, assim... Você estava em uma estação da vida. Exato. Essa estação estava assim... Você estava em uma estação da vida. Entreguei um profundo ali que foi E assim, você estava solteiro? Estava solteiro. Gente, eu ali, falo que é a estação solteiro Vitor. Essa estação de solteiro é a melhor estação em que você pode parar para se treinar de todas as formas possíveis e imagináveis. É uma estação que você fala assim, é uma estação que você realmente fala assim, cara, eu preciso saber quem eu sou como homem, quem eu posso me tornar como um pai de família, como um homem esposo de família, sabe? Então é realmente um momento de mergulho profundo, porque depois, o que acontece? Tudo aquilo que você pediu para Deus, Ele vai te dar. Ele vai te dar uma família, Ele vai te dar uma esposa. E aí o que acontece? Você começa a preencher lacunas. E aí você vai começar a preencher lacunas em outro estágio, em outra estação da sua vida, no qual você não vai ter tanta entrega como você pode estar tendo agora como solteiro. Então é por isso que é necessário que a gente entenda as estações na nossa vida, justamente por isso. Porque vai ter estações em que talvez você não tenha tanta disponibilidade como você vai estar tendo agora. Acabei de achar aqui, os outonos da vida, eu escrevi em 2014. Para você procurar. Em abril de 2014, eu vou até reativar esse blog. Eram artigos que eu escrevia para esses ministérios não social, para esperar, etc. E saiu em vários lugares. E esse foi muito poderoso, entendeu? Muita gente pensa que estar nos outonos da vida é estar no inverno da vida. Não é. É o preparo para que você possa florescer. Os outonos da vida você pode se sentir como uma folha seca. Você pode, eu não estou colando, porque está fora do Raio Multiblog, eu queria até colar aqui. Você pode sentir que você está vivendo numa sequidão, mas não é. Você está se preparando para florescer. Quando você sabe a estação em que você está, você sabe a estação que você virá. E se você sabe a estação que você virá, você se prepara. Um exemplo aqui. Transformando meninos em homens mesmo depois de adultos. Se você está num momento em que se prepara para um relacionamento, para um casamento, você tem que se preparar como? A ser homem. A saber se comportar como um homem, a dizer não para os seus colegas, seus amigos, que não têm a menor pretensão de mudar de estação, dizer não aos prazeres da vida, dizer não a gastar de forma demasiada, afinal de contas, o casamento exige muito de recursos financeiros. Dizer não para você mesmo um monte de vezes para poder dizer sim para sua futura esposa. Então, para você se tornar um marido, o primeiro passo é você ser homem, mesmo solteiro. É se preparar para... mas eu não sou casado ainda. Mas, cara, é uma questão de incoerência. A mulher que você quer se encontrar para casar já vai ter que estar preparada para um casamento e você não vai estar muito bom. Você está querendo trocar de mãe, né? É isso que você está querendo, né, meninão? Então, é uma fase. Saber também sobre recursos financeiros, que a gente vai falar na imersão Overflow, eu vou falar logo em seguida, saber a fase em que você está em relação às finanças e a fase em que você quer chegar vai te ensinar o trajeto. O trajeto pode não ser um trilho de um trem, porque é com perfeição que ele deve seguir, mas é uma trilha em que você pode desenhar o seu modelo, ou seja, eu quero chegar nesse nível. Fulano seguiu A, mas você pode seguir próximo a ele. Mas você sabe um caminho, você segue o seu, você pode chegar perto. Qual outras fases que a gente pode comentar, amor? Então você já está para acabar. Já tá para acabar. Eu estava até aqui olhando assim, gente, se alguém tá marcando tempo aí. Mas é porque, tem aqui o tempo. Não, mas é por quê? Porque a gente também não quer se estender muito e prolongar tanto assim para não ficar algo tão massivo, né? E eu acho que o melhor também está por vir na imersão Overflow, né? Então a gente não pode entregar tudo aqui, porque na imersão Overflow a gente realmente vai falar ali no profundo e no íntimo, né? Que a gente vai falar dos 11 pilares da sua vida, porque também o que acontece é o seguinte, né? As pessoas às vezes ficam assim, nossa, mas a minha vida agora tá tudo ruim.
Tá tudo ruim. É o inverno direto. Tá tudo Não ruim, sabe o não inverno. tá nada bom, mas por quê? Porque não consegue entender justamente isso, as fases, não consegue entender os pilares da vida, né? Não consegue entender as estações. Então, quando a gente começa a dividir isso, tudo começa a clarificar, né? Começa as coisas ficarem bem mais claras e a gente, a minha estação aqui, o que não tá legal é na família. De repente, o que não está legal é no financeiro, mas a família está legal, né? Porque às vezes a família está bem estruturada, mas às vezes o financeiro não está tanto, ou vice-versa. Ou então no meu lado espiritual não está muito bom, mas na minha lado familiar ou no financeiro está bom. Enfim, é para a gente poder entender e nortear isso para que a gente não ache que está tudo ruim. Porque se a gente acha que também está tudo ruim, a gente não consegue nem dar um norte, a gente não consegue nem andar. A gente fica paralisado naquela estação. Como é que a gente vai atravessar uma estação? Como é que a gente vai atravessar uma fase se a gente acha que está tudo ruim? Se você também entra em estado de negação, nos seus vales da vida, se você está pensando que você está nos picos da vida, ou seja, se você está vivendo como se tivesse tudo bem, e você está vivendo, por exemplo, uma crise financeira, isso pode gerar um grande problema. Você pode continuar nessa crise até que ela vai te sucumbir, ela vai te derrotar, ela vai te engolir. Por quê? Porque você não sabe, você não assumiu que está nela. Se você está numa crise de um relacionamento que está por vir um fim trágico e você está em estado de negação, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, homem. Eu jogo bola todo dia, eu saio com os amigos, eu tenho meu happy hour, até que chega certo dia, você chega em casa e a mulher escuta, tchau. A mulher fala, tchau. Se, mas estava tudo bem. Você estava pensando que estava tudo bem. Você não está situado no momento certo. E se você não está no momento certo, você não está com as vestimentas adequadas para a estação da sua vida. Você não está aplicando energia para as estações que você está agora, na expectativa em que você vive uma melhor. Então, como é que a gente tem como fazer essa entrega? No Overflow 4 estações, a gente vai fazer muito isso, porque a gente vai ter tempo para isso. Em primeiro lugar, tem que ter tempo. Segundo, tem que ter contato. Não estou invalidando as questões das redes sociais, vai nos ajudar muito. Só essas inserções que eu estou te falando já agem no seu inconsciente. Porque já está abrindo interrogações, a sua mente já está ampliando em relação às questões que eu sinto de Deus falar aqui agora. Por isso que eu vou sem pauta, porque eu sinto de Deus falar algumas coisas aqui que às vezes até foge ao nosso modelo, mas a gente sente que tem que falar. Isso já vai te virar chaves, vai te fazer conexões, vai te fazer perguntar a si mesmo, em que estação eu estou? Da minha vida como marido, como esposa, como solteiro, como homem, como mulher, como empresário, como empregado. E a partir dali, você vai começar a nortear e saber realmente em que área é que eu preciso ter mais atenção. Em que área eu preciso focar mais para que eu mude essa situação. Né? Em que, de fato, aonde que eu preciso andar, né? Para poder mudar a estação. Porque a gente fica ali vagando, e o que eu canso às vezes de ver é pessoas assim, anos e anos, né, nessa mesma estação e não consegue mudar. A pessoa está ali travada, seja no âmbito financeiro, congelou, seja... Né? Congelou, a pessoa está simplesmente congelada. Aí vai me perguntar, quanto tempo que você está nisso? Sei lá, 5 anos, 10 anos. Gente, como assim? Existe alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, a gente precisa entender isso, porque você não conseguiu passar de fase ainda. Agora, o que falta para você aprender para passar de fase? Tem alguma coisa faltando. Uma das coisas que eu gostaria de deixar claro aqui, antes de a gente encerrar o programa, é que não acredite nas mentiras que você ouve. Algo queima seu coração que define quem você é. E se define quem você é, não vai ser outras pessoas que vão definir quem você é. Eu escutei algumas coisas que, deu a entender que eu já tinha dado errado. Não ia dar certo. Você já ouviu isso? Se sentiu conectado comigo por ter ouvido isso? Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi coisas assim, cara, o problema é você, não vai dar errado, o seu negócio já era, tá tudo errado em todas as áreas. Ou seja, você é o cara errado. Você, em todas as áreas que você tocar, vai dar errado. Só que eu decidi que eu devia seguir algo que queimava meu coração, que era servir a Deus. E por que pareça, tudo aquilo que eu até tinha desistido porque acreditava estar dando errado, começou a dar certo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez a sua estação está errada e está dando tudo errado porque o seu alvo está errado. O seu alvo está em coisas e não em causas. Né? E a sua estação ainda está pautada em você mesmo.
toda estação da sua vida se completa no outro. Se você busca em você algo, você não vai mudar a estação. Você vai estar com um vestido de verão em pleno inverno. Pensa nisso. Eu acredito que na área conjugal, na área existencial, na sua espiritualidade, sempre o Senhor Jesus sempre ensinou falando o quê? Maior é quem serve, maior é quem dá, o menor é o maior, o último será o primeiro. E olha, eu me conectei quando ele falou isso. Falei, cara, o último é o primeiro, então tá bom. Então eu estou no lugar certo, eu sou o último. Entendeu? Não que eu seja o primeiro, nem que eu almeje isso. Eu quero continuar ainda sendo o último, porque eu não sou hipócrita, não, tá? Estou falando de um fato. Porque quando eu busco a justiça de Deus, os resultados vêm dele. E quando o resultado vem dele, eu estou em paz, porque se me derem a mais e não vier dele, pode me causar um grande problema. Não é não? É isso. E o que a gente espera, o que a gente deseja de todo o coração é realmente, assim, o overflow não caiba pessoas lá dentro. Porque o que eu percebo hoje em dia é que as pessoas elas estão muito travadas em querer realmente falar da sua própria vida, e quando elas vão falar, já estão assim, já no último estágio, né, da vida, então já estão sucumbindo, né, porque não pede ajuda, porque não vai num momento desse, porque não vai num local como esse, onde realmente você precisa se esvaziar para poder se encher novamente e transbordar na vida do outro. Então o overflow ele vem nesse contexto, para que você realmente vá e já desarme a sua armadura, para que você realmente se encontre ali e que você realmente saia com uma nova fase da sua vida. Porque pessoas felizes, gente, pessoas felizes vão fazer outras pessoas felizes, pessoas de bem com a vida, pessoa feliz, né? E aí, Vitor, o que você quer contribuir sobre isso? Fala. Para a gente fechar com chave de ouro, Vitor. Bom, como eu estava falando de contribuir realmente, porque como você estava falando, tem pessoas que puxam a gente para trás e tal, pessoas da família, aquelas pessoas que são tipo aquela bola de ferro dos desenhos que colocavam, que você tenta avançar e ficam te segurando. Cara, deixa aí. A chave está na sua mão, se você solta se você quiser. Se solta a bola de ferro se você quiser. Avança, cara. Sai da estação que você tá, sai desse congelamento que você tá e avança, porque o único limitador que existe é você mesmo. Falou tudo. Obrigado, Vitor. Gente, acredite no que queima seu coração. Acredite em causas e não foque apenas nos resultados. Ou seja, não fique na expectativa de um carrão, de uma vida incrível e tal. Foque no seu momento atual para o seu crescimento. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque reino de Deus sem justiça dá muito espaço para religiosidade. Justiça de Deus sem o reino de Deus, que é o amor, dá espaço para massacres. Então, o reino de Deus, junto com a justiça de Deus, fica sossegado. As demais coisas nos serão acrescentadas. Muito bom esse bate-papo de hoje. Muito informal, bom hoje. Bota o tema aqui, escreve o tema que a gente vai falar sobre ele. E Overflow está aí. Overflowcast hoje é um fato, é uma realidade. Eu amo lidar com fatos. Ou seja, mais um fato em nossas vidas para que a gente possa alcançar você. Qual o objetivo nisso? Que você seja cheio, que você transborde, que você entregue e que você dê um salto na sua vida. Que você, como o Vitor falou, tire essa bola de ferro que está nas suas pernas. Tem uma vez, lembrando aqui agora, que você palestrando, ela falou sobre bola de ferro, a mulher começou a gritar, a chorar, e todo mundo começou a orar, e veio um cara, eu vi uma bola de ferro, presa na perna dela, saindo aqui agora. Foi uma coisa de doido. Foi um mover assim, pum, sobrenatural. Cadeias foram rompidas naquele dia, não? É verdade. E você? Qual a fase da vida que você está? Eu acho que já está na hora de você mudar. Então a gente convida você mais uma vez para vir para o Overflow. Tragam pessoas que você está vendo aí do seu convívio, que sabe que também está passando por uma estação da vida que não está legal, que não está bacana, que precisa romper. Traga e vamos estar junto com a gente no presencial, lá no Overflow, porque o transbordo não pode parar. Um abraço, até a próxima. Beijo. Tchau.